Google Meu Negócio em 2026, o que de fato mudou e como se preparar para essas mudanças. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius e nesse canal aqui a gente fala de marketing digital, tráfego pago, Google Meu Negócio e tudo que envolve ganhar dinheiro aqui na internet. No ano de 2025 a gente falou muito de Google Meu Negócio e trouxe uma grande revolução quando o assunto é prospecção online. Todo mundo falava pela internet que a tal da prospecção online não dava certo. A gente veio, bateu o martelo, criou um método e ensinou esse método onde muita gente teve resultado. Inclusive, se você aí der uma rodada pelo canal, você vai ver que tem muito vídeo aqui. Eu acho que a gente produziu pelo menos aí uns 80 vídeos, mais umas 20 lives. Tem muita coisa aqui no canal. É conteúdo denso de verdade. É o melhor conteúdo. E aí, esse vídeo aqui a gente trouxe com base em estudos que saíram de entidades reconhecidas, como a Whitespark, que trouxe um estudo dos fatores de ranqueamento, tá? Que vão dominar em 2026, que vieram trazendo a revolução de 2025, e a gente juntou também com todo o conhecimento e todas as análises que a gente fez do ano de 2025. Então, juntamos aí tudo que a gente viu, né, que veio evoluindo, viu nossos alunos comentando, a gente documentou, olhou e criou esse vídeo, né, esse roteiro de vídeo. Criamos um mapa mental com todas essas ideias de forma simples e sucinta. Esse vídeo aqui ele vai ser o seu guia para o ano inteiro. Você pode ver ele em qualquer momento do ano que ele vai estar 100% atualizado, porque isso aqui é de fato o que vai mandar no Google Meu Negócio em 2026. E eu fico muito feliz de ver que entidades como a Whitespark citou alguns fatores que estão dominando o Google Meu Negócio e que vão dominar em 2026, que são fatores que a gente via batendo martelo há algum tempo, tá? E aí esses fatores passaram a ser falados com mais relevância e vocês vão ver eles nesse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo, vamos logo para a tela para eu trazer esse conceito para vocês, tá? Bom, primeira coisa, o novo papel do Google Meu Negócio em 2026. O Google Meu Negócio não é mais um cadastro, ele deixa de ser só um cadastro. Ah, vou cadastrar no Google Meu Negócio. O perfil influencia diretamente na confiança, clique e conversão da empresa. Antes, o Google Meu Negócio ele era um cadastro, era para você aparecer. Agora ele de fato, ele demonstra se a empresa tem confiança e se vai gerar conversão. Por que isso, Vinícius? Porque as pessoas, até mesmo quando encontram a empresa, vamos dar um exemplo, num iFood da vida, ela pesquisa no Google. Se ela não encontra um perfil no Google Meu Negócio dessa empresa, mesmo não sabendo o que é o Google Meu Negócio, ela não viu a empresa ali, com o endereço e tudo. Opa, não deve ser bom, não está no Google, não gera confiança e quiçá a conversão. Em 2026, o próprio Google trata o perfil como um hub de decisão do usuário, um ativo de performance local, ou seja, deixa de ser uma ficha para se tornar um ativo realmente precioso quando se trata de negócios locais. E é óbvio, quem vende a configuração do perfil, o cadastro, será facilmente substituído e entra numa briga interminável por preço, que daí é quem cobra mais barato, e quem cobra barato no curto prazo se perde. E por que o GMN virou um dos melhores serviços para vender? Recorrência natural no ano de 2026 e você vai entender o porquê disso. Deixa de ser cadastro único e vira uma recorrência natural. Alta demanda, ticket mais acessível para o lojista, resultado perceptível rápido e porta de entrada para contratos maiores, tá? Então, o Google Meu Negócio não acabou, não vai acabar e muito pelo contrário, em 2026 ele ganha uma proporção ainda maior. E quem vem acompanhando as atualizações, as novas funcionalidades dentro da ficha, já vê isso. Como, por exemplo, uma das novidades que a gente até citou recentemente, que foi a funcionalidade de programar post. Meus clientes têm post programado o mês inteiro. O mês inteiro. Por quê? Porque o Google realmente vem investindo e investindo pesado nessa ferramenta. Então o Google Meu Negócio não acabou.
Muito pelo contrário, ele se torna ainda mais importante no ano de 2026. E como que o Google decide o ranqueamento local em 2026? Como que ele vai decidir quem que vai aparecer em primeiro, quem que não vai aparecer? Os 3 pilares eles continuam os mesmos, mas tem um peso diferente agora. Continua sendo a relevância, a proximidade e a autoridade da empresa. Tá, Vinícius? Continua a mesma coisa de 2025 e de 2024. O que mudou de fato? A autoridade agora ela é medida por experiência real do usuário e não de dado técnico. Ou seja, é o que o Google identifica com base na experiência do usuário, ele agrega autoridade para você. E não o que você diz ter autoridade. Entende? Vocês vão entender um pouco mais quando a gente vir falando aqui dentro dos principais fatores de ranqueamento, tá? Esse tipo de coisa aqui é um dos pontos que eu mais bato dentro do meu treinamento, que é cuidar e ter atenção nos pilares de ranqueamento. Olhar para os fatores de ranqueamento com um olho mais clínico, mais cirúrgico, cuidar mesmo desses pilares, porque é eles que vão determinar o resultado do seu cliente. E o resultado do seu cliente vai gerar indicações para você e autoridade, e aí vira aquela bola de neve de contrato sendo fechado. Beleza, Vinícius, mas quais são os principais fatores de ranqueamento? A gente já entendeu como que o Google decide, mas o que influencia nesses fatores decisivos? Então vamos falar um pouco mais dos principais fatores de ranqueamento. E lembrando, né, se você ainda não se inscreveu no canal aí, ó, vou te dar 2 segundos. 1, 2, se inscreveu? Então vamos continuar o vídeo. Principais fatores de ranqueamento. Sinais de engajamento. Top 1 em importância. O que significa sinal de engajamento, Vinícius? Eu não entendi. Isso aqui é uma das grandes mudanças para o ano de 2026. É o perfil demonstrar que está tendo engajamento. Tempo de interação do usuário, cliques no perfil, pedidos de rota, ligações e cliques no site. O Google entende isso como: esse negócio é escolhido, logo merece ter destaque. E qual que é a implicação para quem vende o serviço? Não adianta só otimizar o texto, você precisa otimizar o comportamento. O que significa isso? Você não adianta você encher o SEO, fazer o puta SEO local, encher o perfil de palavra-chave se o usuário não engaja com a ficha. Ele não clica no perfil, ele não solicita a rota para ver onde que é, ele olha o perfil e já sai, ele não clica no site, ele não liga, ele não faz nada. A pessoa não engajou, já era. Não vai ter esse pilar de ranqueamento, porque sinais de engajamento no perfil hoje é o top 1 em importância para definir quem vai aparecer no topo. Então tem que ter muita atenção nesse pilar aqui, tá? E qual que é o segundo pilar de ranqueamento para 2026? As avaliações. As avaliações. O Google analisa o quê? O texto das avaliações, a quantidade de avaliações, a frequência, o sentimento daquela avaliação, se é positivo ou negativo, a coerência e a resposta do dono. E aí eu vou chamar a sua atenção para algumas coisinhas aqui. A avaliação a gente já sabia que influenciava, mas não em top 2, né? Top 2 é novidade, ela ficava ali em terceiro lugar. Agora, você pode ver que a quantidade influencia, mas não é só a quantidade, é a frequência. O que significa isso, Vinícius? Significa que não adianta você ir lá um mês e botar 1000 avaliação no perfil. Não vai mudar, porque a gente tem aqui a frequência sendo analisada. O que isso significa? Que mais vale uma avaliação por dia durante 30 dias do que 50 avaliações no dia. Por quê? O Google está cada vez mais inteligente e ele entende o comportamento. Ué, nunca teve avaliação. Do nada veio 50 clientes, avaliou e no outro dia ninguém avaliou. O que está acontecendo? Agora, opa, todo dia alguém está avaliando essa empresa. Olha, a frequência de avaliação nesse perfil, isso significa que essa empresa está recebendo clientes a todo momento. E aí, outro ponto que eu quero trazer para você é a coerência do serviço.
que significa coerência com o serviço? Você fala que você é uma padaria, mas o cara avalia uma borracharia. Não bate? Essa avaliação não faz sentido. O que significa isso? Tem que ter coerência, tem que bater a avaliação com o que você está oferecendo. A gente vê hoje em muitas fichas dentro do Google de restaurante, por exemplo, que a pessoa ela avalia, comi o hambúrguer tal e era uma delícia. Quando você entra no cardápio da empresa dentro do Google, lá no hambúrguer tal está a avaliação da pessoa. Por quê? Porque o Google cruzou a informação. Esse produto, essa avaliação, é a mesma coisa. Isso gera engajamento. E aí a outra coisa é o texto das avaliações. O que está sendo falado, como está sendo falado, se tornou muito importante. Review virou conteúdo de SEO, ou seja, ele deixou de ser só uma notinha, ele virou SEO, prova social, um sinal de autoridade. Para quem vende o serviço, a gestão de review, cuidar das avaliações é o core do contrato. Deixou de ser extra, virou um dos pilares, virou um dos pontos para bater quando você vai vender serviço. Fazer a gestão das avaliações. Se não fizer a gestão de avaliação, não vai ter resultado dentro do Google Meu Negócio. Qual que é o terceiro pilar, Vinícius? Esse aqui era o pilar mais importante antes. Ele caiu. Ele foi para terceiro lugar. E aí aqui dentro a gente vem no seguinte ponto. Dentro de dados do perfil, a categoria segue sendo extremamente importante. Categoria principal extremamente relevante. Categorias secundárias devem ser coerentes. Não é sobre quantidade, é sobre coerência mais intenção de busca. O que isso significa? Mais vale você trabalhar muito bem na categoria principal do que vir socando um monte de categoria secundária. O que significa isso? É entender qual categoria vai fazer sentido. Não adianta eu peguei um cliente, é uma hamburgueria, aí eu venho e coloco categoria principal, restaurante, aí coloco hamburgueria, pizzaria, lanche, espetinho. Não adianta, isso não adianta mais. Compensa mais eu fazer o quê? Hamburgueria e na secundária um restaurante ou um espetinho, caso ele sirva. Então a categoria principal ganhou uma força muito maior do que o volume de categorias. O outro ponto do perfil é a descrição alinhada com a intenção. Ou seja, não é mais uma descrição simplesmente falando da empresa com palavra-chave. Antes a gente colocava assim: dentista em cidade tal. Hoje é o melhor dentista da cidade tal. Entende? É o novo comportamento de busca. Porque o comportamento de busca do usuário tem mudado com a chegada das inteligências artificiais. E a gente vai falar disso mais à frente no vídeo. Então, a sua descrição tem que estar alinhada com a intenção, tá? Serviços bem estruturados, isso é de praxe, né? Cadastrar o serviço, deixar bem estruturadinho. Horários corretos, de forma bonitinha. Lá nos feriados atualizar. E endereço confiável, tá? Então, isso aqui seguiu a mesma linha e a mesma estrutura. E aí aqui a gente tem um ponto de extrema importância. A gente tem duas grandes novidades, tá? Que é o sinal de engajamento e a visibilidade com o IA. Só que um ponto que já gerava relevância, mas agora, em 2026, se tornou extremamente importante é site. O que significa isso, Vinícius? Não adianta você vir e cadastrar um perfil de Google Meu Negócio cheio de informação se a empresa não tiver site. Se você quiser gerar resultado no Google Meu Negócio, você vai ter que ter o site. E isso é bom por quê? Porque o seu custo aumenta. É por isso que desde que eu lancei meu treinamento, eu tenho um curso de site dentro do meu treinamento. Que eu entrego um site profissional, que eu entrego template de site para os meus alunos só replicar e vender junto para o cliente dele. Porque eu já estava vendo que isso estava ganhando cada vez mais força. Inclusive por causa da visibilidade da chegada das IAs. E aí quando a gente fala de site próprio, está ocupando a 4ª posição nos fatores de ranqueamento. 4ª posição. Isso aqui é extremamente importante, gente.
Qual que é a ideia do site próprio? É ele gerar confiança algorítmica, ou seja, o algoritmo do Google entender que a empresa existe, que ela é de confiança e você ter um campo a mais para entregar informações. Vai ajudar em rankings locais, a aparecer em resultados de autoridade temática, ou seja, dentro daquele tema você é autoridade, porque você é uma empresa profissional, você agora tem um site. E quais são os fatores importantes dentro de um site? Conteúdo local relevante, ou seja, citar a cidade dentro do conteúdo daquele site. Página de serviços bem definido. Se é uma empresa que trabalha com multisserviços, uma página dentro do site para cada serviço. Se é uma barbearia, por exemplo, a página da barbearia pode ser uma landing page, uma página só, bem estruturada e com bastante informação. E SEO técnico, mas bem feitinho, ele correto, básico, não precisa ser, nossa, uau, H1, H2, não, é o básico, mas bem feito, tá? Então, o site próprio é essencial. Visibilidade em IA e busca conversacional. O que significa isso? O Google agora cruza GMN, opa, tá até escrito errado aqui, ó. GMN, site, avaliações e o conteúdo para responder perguntas como: qual o melhor serviço perto de mim para problema específico? Por exemplo, qual o melhor dentista para tratamento de canal? A IA vai cruzar essa informação. O que isso significa? Que o Google, com a inteligência artificial, vai cruzar essas informações para gerar resposta. Ou seja, se você tem falando que é o melhor canal, que é o melhor dentista, que faz tratamento de canal, e o Google cruzou essas informações dentro do Google Meu Negócio, do site, das avaliações e do conteúdo que você produz, a IA recomenda. Porque o conteúdo mudou a forma de busca. Lembra que a gente falou? Não é mais. Antes as pessoas pesquisavam assim, ó, dentista perto de mim. Hoje as pessoas pesquisam um tom de conversa. Qual é o melhor dentista para tratamento de canal perto de mim? É assim que as pessoas buscam hoje. O comportamento de busca mudou. Contanto, mudou também a forma que a gente estrutura um perfil. E qual que é a implicação disso? Quem não estrutura informação para a IA vai ficar invisível. O SEO local agora também é SEO para resposta. Ou seja, você tem que colocar que é o melhor dentista, que faz o tratamento de canal. Lá dentro do seu site tem que ter perguntas frequentes para poder cruzar essas informações. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. E cada vez mais se torna importante você ter uma estrutura bem feita. Então vamos revisar aqui os 5 pilares dos principais fatores de ranqueamento. Engajamento, o perfil ele tem que ser clicado, ele tem que ter tempo sendo visto, ele tem que ter pessoas pedindo rota, fazendo ligação, avaliando. Tem que ter avaliações, a coerência com o serviço, uma avaliação com texto, resposta nas avaliações, os dados têm que estar coerentes. Agora, mais do que nunca, precisa ter site próprio e a visibilidade com IA na busca conversacional, ou seja, você não vai fazer dentista perto de mim, você vai imaginar como a pessoa está buscando agora, em tom de conversa, tá? E aí a gente tem também os fatores de classificação negativo, mas antes da gente ir para eles, eu te convido a ir aí no primeiro link da descrição para você lá conhecer meu treinamento, tá? No final do vídeo você pausa, vai lá e conhece o treinamento que você vai se surpreender com a quantidade de conteúdo que tem dentro desse treinamento. Mas no final a gente fala mais disso, tá? Quais são os fatores de classificação negativo? O que derruba a empresa no ranking? A gente já falou de fatores que sobem a empresa. Mas beleza, você subiu a empresa, mas existem os fatores de punição. O que significa isso? Mesmo que todos os pilares lá estejam certinhos, se você errar nesses aqui, vai derrubar. Porque o Google ele funciona basicamente assim.
Ele tem lá os pilares de ranqueamento e ele vai te pontuando com base nesse ranqueamento. É assim que o algoritmo trabalha. E aí ele tem os fatores negativos, que te dão notas negativas. Então, se você pontuou 100 e menos 50 aqui, pum, sua nota é de quanto? 50. Se o seu concorrente estiver com 60, ele aparece na frente. É assim que funciona a ferramenta algorítmica de busca do Google, tá? Ele funciona basicamente assim. E quais são os fatores de classificação negativa? Inconsistência no NEP, ou seja, nome, endereço e telefone. Se eles tiverem divergência da perda de confiança algorítmica, ou seja, se não estiver batendo, em cada lugar está um nome. Aqui é a quitanda do seu Zé, aqui é a quitanda do seu João. Não vai bater, não vai bater. Se em cada lugar tiver uma informação, vai dar inconsistência e ele vai negativar a sua empresa. Perfil parado ou abandonado, sem post, sem resposta a avaliações, sem atualizações. O Google interpreta como negócio pouco ativo. Será que já fechou? Não sei, não vou recomendar. Vou recomendar esse aqui, ó. Esse aqui o perfil está atualizadíssimo, tá ativo sempre. Vou recomendar ele. Spam e manipulação. Atenção nisso aqui, gente. Keyword stuffing no nome. O que é isso? Palavra-chave no nome. Quando você força a palavra-chave no nome. Hambúrguer artesanal. E o nome da empresa não é hambúrguer artesanal. Colocou, por exemplo, o nome da hamburgueria é Hambúrguer do Zé. Esse é o nome da hamburgueria. Aí você coloca Hambúrguer do Zé, hambúrgueres artesanais. Tá errado, você colocou palavra-chave. Isso aqui é tentativa de manipulação. Endereço falso, colocar no endereço que não existe. Serviços irreais, colocar lá um serviço que você não tem só para tentar ganhar no algoritmo. O que isso pode causar? Uma queda brusca ou suspensão do perfil. Endereço falso, gente, também serve quando você coloca um endereço de um cowork que você não está lá, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E avaliação negativa sem gestão. Receber avaliação negativa afeta o perfil? Afeta, mas é pior ainda se você não responder. Não responder é pior que responder mal, demonstra descuido com o cliente. Então, a avaliação negativa tem que ser respondida. Isso aqui é bater na mesma tecla sempre, né? Isso aqui não mudou, isso aqui segue igualzinho, tá? E aí, no ano de 2025, final do ano principalmente, a gente teve diversas suspensões em seguida, muitas fichas sendo suspensas. Então, por isso, eu trouxe esse tópico aqui, que são os principais fatores de suspensão de perfil, para você já ficar atento e já entender o que está rolando. E não sai do vídeo, porque a gente ainda vai falar como que você faz para aparecer nas buscas de IA, quais são os principais mitos do Google Meu Negócio, que a gente vai quebrar eles agora, como vender o Google Meu Negócio em 2026 e como se tornar autoridade em Google Meu Negócio em 2026, tá? A gente está só no meio do vídeo. Olha que conteúdo. Esse conteúdo aqui ele devia ser cobrado. Vou falar bem a verdade, deveria ser cobrado. Bom, vamos lá. Quais são os principais fatores de suspensão de perfis do Google para 2026? Vamos colocar aqui. Aí. Endereço, aqui ó, isso aqui, isso. Nome comercial fora da realidade. O que significa isso? Inserir palavra-chave no nome, usar variação que não existem legalmente. A gente já falou disso ali em cima. Esse é o principal ponto que está gerando suspensão em perfil do Google, tá? Então, fica atento no nome. Endereço não elegível. Coworking sem autorização, ou seja, tem um coworking lá na sua cidade, você fala, todo mundo pode colocar endereço, vou colocar lá também. Vai dar ruim, porque essas empresas vendem essa opção de colocar o endereço lá, e aí, se você não tem autorização, elas estão olhando, e aí elas vão te denunciar, vai cair seu perfil. Local inexistente ou endereço virtual, ou seja, você não atende presencialmente e coloca um endereço lá só para aparecer bonitinho, dá suspensão. Categoria incompatível. Categoria não representa o serviço real.
Muito comum em tentativas de burlar o ranking, ficar enchendo de categoria lá, coloca até pizzaria na hamburgueria, não vai dar bom. E reincidência de denúncias. Lembra que eu falei que aqui o pessoal denuncia? Aqui o pessoal também denuncia. Se você ficar tendo muita denúncia, você vai cair. Os concorrentes eles estão atentos a isso, tá? Tem gestor de Google Meu Negócio que fica atento para ver se alguém faz cagadinha. Fez cagadinha, eles vão lá e denunciam. E o mercado local ele é agressivo, principalmente em alguns nichos como chaveiro, desentupidora, detetizadora, são bem agressivos. Então, vão ficar denunciando, o perfil tende a cair. Para quem vende o serviço, educar o cliente é parte do trabalho, evita retrabalho e crise. O cliente quer burlar, fala, não posso fazer isso, vai dar ruim, vai cair o perfil. Orienta ele, você tem como obrigação educar o cliente também, porque aí faz parte do resultado que você consegue entregar. E agora, como a IA do Google escolhe quem aparece? Essa parte aqui do conteúdo é boa, hein? Isso aqui é muito top. Bom, em primeiro lugar, como o Google pensa hoje? Ele pensa assim, ó, em 2026 o Google não olha só o perfil do negócio e as palavras-chave. A inteligência artificial junta informação do perfil do Google, do site, das avaliações, outros sites falando da empresa, que são os diretórios, o comportamento das pessoas, como o usuário se comporta dentro do perfil da empresa. Ele cruza tudo e se pergunta, esse negócio é confiável, ativo e bem falado? Ele faz essa pergunta para ele entender quem que ele vai mostrar. Quem parece real, ativo e recomendado é quem ganha espaço dentro da IA. Então você está vendo que é um conjunto de fatores que é exatamente uma otimização, otimizando vários pilares que você vai dando essas informações para o Google para ele responder essa pergunta. E aí, o que faz o negócio ser recomendado pela IA? A gente já entendeu como que o Google pensa, como que ele analisa. Agora, o que faz ele ser recomendado pela IA? Primeiro lugar, um site simples, mais claro. O site precisa responder a perguntas básicas. O que o negócio faz, para quem, qual problema ele resolve e por que escolher ele. Então, os seus textos precisam ter essa conjunção de dados. Se tiver, ele vai começar a recomendar, porque o seu site vai entregar essas informações para o algoritmo. Quais são as boas práticas? Uma página clara por serviço principal, ou seja, como a gente já falou antes, se tem diversos serviços, uma página por serviço. Textos diretos, sem ficar fazendo aquela táticazinha de encher linguiça para ficar colocando um monte de palavra-chave. Texto direto. Perguntas frequenciais, que é aquele FAQ que fica lá embaixo do site, que são as perguntas que as pessoas mais fazem. Então você faz a pergunta e coloca a resposta. E provas visíveis. Avaliação, depoimentos e fotos reais, porque a inteligência hoje do Google já consegue captar isso aqui, tá? Então se é barbeiro, coloca lá os cortes que faz. Coloca lanches, coloca depoimento de cliente. A IA gosta de resposta clara, não de texto bonitinho. Então ela precisa encontrar essas informações dentro do site. Outra coisa que chama muita atenção da IA, avaliações viraram o conteúdo mais forte hoje. A avaliação hoje não é só estrela. O Google vai olhar se tem avaliação nova sempre, o que as pessoas estão escrevendo, se o dono responde e se os comentários citam os serviços. Então não basta a pessoa falar, ai, gostei. Ela tem que citar o serviço. E é o que eu falo aqui nesse exemplo. Fiz um implante e fui muito bem atendido. Olha que legal. Ela citou um serviço e fala que foi bem atendido. Isso vale muito mais do que muito bom, recomendo. Muito bom, recomendo. A avaliação virou SEO sem você escrever texto. Ou seja, o que o usuário escreve na avaliação conta muito hoje, principalmente para ser recomendado dentro das inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini e até ali na busca do Google. Outros sites falando do negócio, isso voltou forte, tinha dado uma caída, mas agora com a inteligência artificial compilando tudo que existe na internet, isso aqui voltou cada vez mais forte.
Aqui está o ponto que quase ninguém explica direito. O Google ele confia mais em um negócio quando ele aparece em lista do tipo melhores da cidade. Os diretórios que a gente cita, os principais, eles criam esses tópicos melhores da cidade de forma automática, sem você precisar pagar, simplesmente por serem empresas buscadas e atualizadas, ele cria esses tópicos. Então, quando aparece, o Google confia mais. Quando a empresa é citada em sites do próprio setor, por exemplo, um iFood da vida citando o restaurante, é importantíssimo. E quando aparecem associações, guias e portais locais. Então, vamos dar um exemplo. Tem um site da sua cidade que fala de notícias e fofocas da cidade. Se a sua empresa aparecer lá, vai dar ponto. Não precisa ser link complicado. Não precisa ser, nossa, um puta artigo falando da empresa. Coisa simples que cite a empresa já faz muito sentido. Às vezes só o nome e o endereço já vai ajudar nesse tipo de citação, tá? É como se fosse, se todo mundo fala desse negócio, ele deve ser bom. Entende? É assim que a IA vai ver essa parte dos diretórios e das citações. Uma coisa que eu venho falando sempre, desde o ano passado, e alguns mentores aí de Google Meu Negócio até descredibilizaram isso aqui. Isso aqui voltou muito forte. Voltou não, veio muito forte para 2026. Porque lembra que o Instagram começou a indexar SEO também dentro do Google? As redes sociais ajudam, mas do jeito certo. Não é postar todo dia. Você não precisa ficar postando todo dia no Instagram, no Facebook. É mostrar que o negócio está ativo, que atende pessoas reais, participa da comunidade, ou seja, as pessoas frequentam o lugar, e mostrar bastidores, clientes, eventos e o dia a dia da empresa. Isso reforça a confiança e o algoritmo lê isso. Quando ele reconhece o Instagram com a empresa, seja por NEP, por nome, ou até mesmo por você vincular a rede social lá dentro do perfil do Google Meu Negócio, ele faz essa leitura e entende se o perfil é movimentado, se a empresa trabalha, se mostra os bastidores, se tem cliente ou não, tá? Então, as redes sociais vieram muito forte para a inteligência artificial, tá? Então, esses 4 fatores aqui determinam se a inteligência artificial vai te recomendar ou não. Checklist rápido, então. Informações iguais em todos os lugares, sites simples e diretos, avaliações novas todo mês, respostas educadas e reais nas avaliações, aparição em sites do setor ou da cidade, perfil do Google sempre ativo. Se isso estiver em ordem, o Google confia mais, consequentemente, as inteligências artificiais te recomendam. Tanto o Gemini quanto o ChatGPT, como as outras inteligências artificiais que estão chegando, tá? Porque todas elas se baseiam nessa mesma linha algorítmica aqui, tá? Beleza, você já sabe como a IA do Google escolhe quem aparece. E quais são os principais mitos do Google Meu Negócio que ganharam muito holofote em 2025 e a gente vai desmentir elas agora, principalmente para 2026. Os diretórios morreram. Nossa, o que teve de cara aí falando isso aqui é brincadeira. Não morreram. O que morreu foi cadastrar em qualquer site aleatório. O que funciona? Aparecer nos diretórios certos, sites que o Google respeita e site do próprio nicho ou da cidade. Ou seja, não adianta você sair cadastrando em 80, 100 diretórios. Não adianta. É muito mais plausível que você cadastre em 10, 20, mais aqueles de realmente confiança do Google, tá? Outra coisa que as pessoas falavam, o horário não importa. Importa e muito. O Google mostra mais quem está aberto na hora que a pessoa está buscando. Ou seja, o horário errado, perda de cliente. Perdi o ranking porque escondi o endereço. Ou seja, o que é isso aqui? Vamos colocar um fisioterapeuta que atendia numa clínica e agora ele atende na casa do paciente. Aí ele vai lá e coloca que não é para mostrar o endereço físico dele. Aí muita gente fala, escondeu o endereço, perde ranqueamento. Isso é um mito. Nem sempre é isso. Às vezes é um bug normal, pode acontecer. O PIN da região que atende está errado, o perfil está mal validado e a concorrência está mais forte. Antes de culpar o endereço, tem que analisar o contexto. Ou seja,
Não adianta você querer culpar o endereço se o perfil não está nem um pouco otimizado, tá? Link é o mais importante. O que é esse link é o mais importante? Antes as pessoas falavam assim, quando um site coloca o link do seu site, para o Google é melhor. Não, senhor. O link não é o mais importante. No Google Meu Negócio hoje, avaliação pesa mais, engajamento pesa mais e atividade pesa mais. O link até ajuda quando colocam o link do seu site, mas não é o centro, tá? Ele ajuda, mas está longe de ser o mais importante. É só colocar a palavra-chave no nome. O cara que ensina isso aqui, ele tinha que ser banido. Colocar a palavra-chave no nome. Não tem que ser o nome real. O nome tem que ser o real do negócio. É o que aparece na fachada. Isso diz até lá nas políticas do Google. Esse tipo de coisa é o atalho mais perigoso. Pode até subir rápido, mas gera denúncia, pode suspender o perfil e dar dor de cabeça para o gestor. E o perfil no curto prazo ele sobe rapidão. No médio prazo ele cai, porque não se sustenta. Quanto mais categoria, melhor. A gente já falou disso. Tá errado. O ideal, uma categoria principal muito bem escolhida e poucas secundárias, só se fizerem sentido. E aí, isso aqui que eu já falo desde o começo do ano passado, que é ficar colocando geotag nas fotinhas. Passar a fotinha lá no SEO Sitter para subir a localização. Esquece isso, isso não existe. Foto com localização não resolve tudo. A foto ajuda, mas não faz milagre. Colocar localização, você esquece isso aí não ajuda nada. Foto sem avaliação, atividade ou engajamento não muda nada. Ou seja, subir um monte de foto lá com geotag sem mostrar absolutamente nada só para subir um monte de foto, não vai mudar em nada. É mito. E como vender Google Meu Negócio em 2026? Isso aqui também eu já falava bastante disso. O erro mais comum da venda: vender, cadastro, configuração, colocar a empresa no Google. Isso vai virar disputa por preço. O que você deve vender na verdade? Você vende mais ligação, mais rotas, mais mensagens, mais clientes locais. O Google Meu Negócio é o meio, não é o produto. Ou seja, você não vende cadastro no Google Meu Negócio. Você vende a empresa ter mais ligações, mais rotas, mais mensagens, mais clientes. O Google Meu Negócio é a forma que você usa para gerar esse resultado. É igual, por exemplo, eu uso tráfego pago para vender mais. O tráfego pago é a forma, não é o produto. Aqui é a mesma coisa. O Google Meu Negócio é a forma que você faz para gerar o produto que você está vendendo, que é mais ligações, mais rotas, mais mensagens e mais clientes. E como que você tem que posicionar o serviço? Uma frase simples. A gente cuida da presença da sua empresa no Google para você receber mais contatos todo mês. Isso o cliente já entende de cara, não precisa de dado técnico. E aí, é claro, é você mostrar para ele que agora tem inteligência artificial, que isso faz parte do seu serviço. E agora, como tem site, você vende o site junto. Faz o combo do site com o Google Meu Negócio. Estrutura simples do serviço. O que você vai ter de fato no serviço? Etapa 1, pegou o perfil, você vai arrumar a casa, vai conferir os dados, vai corrigir os erros, vai ajustar a categoria e evita risco de suspensão. Então vai verificar tudo. Na etapa 2, você vai para a gestão mensal, que é o que você vai fazer todos os meses. Postagens, mais fotos, mais avaliações, responder às avaliações e monitorar o perfil. Aqui é onde o resultado se mantém. O resultado que você está construindo vai sendo mantido por isso aqui. E a etapa 3 é onde gera autoridade, fazer o negócio aparecer no site certo, melhorar o site ou criar o site caso ainda não tenha, fortalecer a reputação da empresa. Aqui você sobe o nível e o preço. É aqui, nessa parte aqui, é onde mostra o valor agregado do serviço de Google Meu Negócio. E o que você vai mostrar nos relatórios para o seu cliente? Quantas pessoas ligaram, quantas pessoas pediram rota, quantas pessoas clicaram. O que foi feito no mês. O cliente ele não quer gráfico bonito, ele quer saber se o telefone tocou. Simples e direto. E por que agora o Google Meu Negócio mais do que nunca vira recorrência?
Porque se você parar, as avaliações param, o perfil esfria, o concorrente passa e o Google gosta de negócio ativo. A inteligência artificial, ela é atualizada instantaneamente a cada milésimo de segundo. A informação entrou na internet, a inteligência artificial capta na hora. Ou seja, se o seu concorrente está atualizando o perfil e você não está atualizando o perfil ali do seu cliente, o concorrente passa. Ou seja, agora mais do que nunca você tem que vender a recorrência. E a recorrência do que, Vinícius? Da gestão do perfil do Google Meu Negócio, da gestão da reputação de avaliações, da presença desse cliente sendo recomendado em inteligências artificiais e do gerenciamento do site, da gestão do site, que é mais um ativo aqui. Então agora fica muito mais fácil você vender recorrência. E qual que é a conclusão de todas essas mudanças? Em 2026 o Google não mostra quem tem perfil, ele mostra quem parece confiável, ativo e recomendado. E aí a pergunta é, como que você faz para se tornar uma autoridade no Google Meu Negócio em 2026? Você viu quanta coisa mudou? A gente teve a IA chegando com força, a gente teve a necessidade das empresas possuírem um site próprio e a gente teve o engajamento no perfil como sendo um dos principais fatores de ranqueamento. Muita coisa mudou. E como que você faz para vender tudo isso e se tornar uma autoridade em 2026? Como que você vai fazer isso, Vinícius? Você precisa de um método, não de um curso solto. Você precisa ter tudo em um único lugar. Você não vai sair comprando curso de Google Meu Negócio, curso de prospecção. Aí vai lá o outro e vende uma mentoria para você prospectar com tráfego pago. Aí vai o outro e vende um curso de site. Não, você precisa de um método, tudo em um único lugar. E eu bato o martelo e falo, é o método mais completo do mercado de Google Meu Negócio. Por que eu falo isso? Dá uma olhada em tudo que você vai ter acesso. Primeira coisa, acesso vitalício. Não é anual. Você vai pagar uma única vez e vai ter acesso a absolutamente tudo. São mais de 200 aulas atualizadas. Integração de inteligência artificial exclusiva de Google Meu Negócio em todo o curso. Prospecção com tráfego pago. Nada de pagar mentoria separada para ter acesso a esse conhecimento. Prospecção online pelo WhatsApp. O único treinamento do mercado de Google Meu Negócio que te entrega um método realmente validado de prospecção pelo WhatsApp. Criação de site profissional. Se o site é tão importante para o Google Meu Negócio, por que você não vai aprender a fazer site? E você não vai precisar comprar outro curso. Ah, Vinícius, mas eu tenho muita dificuldade. Não tem problema. Eu ainda te entrego mais 5.000 templates prontos de diversos nichos para você copiar e apenas modificar as informações para o seu cliente. Nada de pagar a ferramenta cara para gerar laudo de perfil. Você recebe, junto com o treinamento, o Score GMN, que é um gerador de laudos, sem taxa e sem mensalidade. Você também recebe um template do Notion completo, que é para você organizar toda a sua operação, da prospecção à otimização, kit de documento, nada de ficar comprando kit de documento por aí com contrato e proposta. Aqui você tem acesso a tudo. E você também tem acesso a um pack de artes prontas para Google Meu Negócio, para você postar lá no seu Instagram e divulgar o seu serviço. E qual que é o investimento de tudo isso? Olha o tanto de coisa que eu estou te entregando. Fala a verdade se não vale muito. Quanto que está um curso de Google Meu Negócio aí? 597 brincando. Quanto que está uma mentoria de prospecção com tráfego? Tem umas aí no mercado que está R$1.500. Quanto que está um curso de criação de site? Mais de R$500. Esses templates eu nem vou falar quanto que vale, né? Quanto que você vai investir para ter acesso a tudo isso? Incrivelmente baixo. Você vai fazer um investimento de R$97 para você ter acesso a tudo isso que eu te mostrei agora. Treinamento mais completo de Google Meu Negócio. Você vai ter absolutamente tudo que você precisa para faturar muito nesse mercado. Desde a otimização do perfil, as inteligências artificiais, a criação de site, a prospecção online, a prospecção com tráfego pago. Tudo! Se você fosse comprar isso aí separado dos mentores aí que você conhece, quanto você teria que investir?
Aqui você vai investir R$ 97. Você ainda pode parcelar esse valor, tá? É uma entrega incrivelmente gigantesca por um preço baixíssimo. E aí eu faço o seguinte desafio para você. Clica no link que está na descrição, que vai aparecer aqui na tela, e vai lá na página e olha o depoimento dos meus alunos. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando. Vai lá e olha o depoimento dos meus alunos e vê por dentro do treinamento que tem um vídeo lá que eu mostro exatamente como é a área de membro. Fechou? E aí, é claro, se inscreve no canal, deixa o seu like. Esse conteúdo aqui, ó, 45 minutos de vídeo. Rapaz do céu, que conteúdo pesado. E eu te espero do lado de cá no treinamento mais completo de Google Meu Negócio. Não perde tempo. 2026 está aí e com esse treinamento você vai ter tudo que você precisa para entregar o melhor resultado para o seu cliente. Só imagina aqui, vai pagar R$ 97 no treinamento. Se você fazer uma venda, que é impossível você não fizer uma venda no primeiro mês, você tem aí 5 vezes o valor do treinamento. Brincadeira, vai, clica logo aí, adquire, até o próximo vídeo.